Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Agradecimento especial para a seguidora que emprestou o nome dela para nossa história de hoje. Kevlin, idade 29 anos, faxineira. O caos começou quando eu perdi a minha mãe, mas depois de um ano eu ainda estava nesse caos. Por quê? Minha mãe era faxineira, ela me ensinou a fazer isso, e era dessa forma que eu também conseguia dinheiro para pagar a minha faculdade, fazer as coisas que eu desejava subir na vida. Eu desejava quebrar esse padrão que vinha de bisavó, de vó, de tataravó, de sempre estar em lugares mais humildes, em trabalhos mais serviçais. Nada contra, tanto que eu fazia isso como a minha forma de sustento. Só que quando a minha mãe era viva, ela faxinava e eu faxinava. Então a gente juntava todo esse dinheirinho para ter a nossa casa, para ter a nossa vida. O meu pai, eu nem sei quem era. Depois que eu perdi a minha mãe, eu comecei a pegar as faxinas que eram dela, mais as minhas faxinas. Eu praticamente não tinha tempo, porque isso juntava ainda com a faculdade, com arrumar a minha própria casa, com respirar, né? E por essa agitação toda, eu tinha muita insônia. Então, no tempo que eu tinha para descansar, eu tava acelerada no celular e acelerada em aplicativos de relacionamento. Eu não nem olhava a cara do cara e selecionava, não. Eu passava mesmo o dedo tudo para direita, né, que é quando você tá dando like, você vai para direita. Então, passava. E era muito difícil de ter um match, até porque eu era super sincera na minha descrição, falava que eu fazia faxina, tinha fotos de uma pessoa humilde, então era quase impossível de algum cara se interessar, conversar comigo, né? Já que nos dias de hoje, os homens procuram mulheres que estejam no mesmo padrão aquisitivo que eles, ou até maiores, mulheres que venham para somar, mas nenhuma mulher, infelizmente, muito inferior financeiramente, a não ser que seja para domar, né? Então eu não tinha muita esperança, sabe? Eu acho que eu fiquei no automático. Eu ficava assim no automático, arrastando para a direita, mas nunca acontecia nada. Num primeiro match que deu, não foi nem num aplicativo de relacionamento brasileiro, foi num aplicativo coreano. Eu conversava com esse cara, eu nem lembro o nome dele, mas era por pura distração, porque o cara era muito, muito bonito. Ele já tinha visto, assim, a minha foto de rosto. Eu não entendia por que ele estava conversando comigo. Era um momento de respirar ali e eu imaginava, assim, coisas com ele que eu sabia que nunca ia acontecer. Mas aquilo ali já estava bom para o momento que eu queria relaxar. Eu sabia que era ilusão, que era tudo imaginário, mas me fazia bem mesmo assim. Até que chegou o dia que ele me pediu um vídeo. Ele não só pediu esse vídeo, como ele descreveu tudo que ele queria que eu fizesse ali, né? Tinha toda uma sequência. Ah, eu quero que você venha com o roupão, sente, pare, vire, tire o lado direito, mostre, vire pro lado esquerdo, mostre, como se fosse uma prova de amor pela nossa troca online. Ele começou a falar que viria ao Brasil, mas que antes queria me conhecer mais. Ele mostrava passagens, ele mostrava foto da mala, de roupas que ele estava comprando, de comidas que ele iria trazer da Coreia para mim. Mesmo assim, eu sabia que era mentira. E eu continuava. A ponto de eu fazer esse vídeo, mesmo sabendo que nada ia acontecer. Eu achei que talvez com esse vídeo as coisas iriam se apimentar e talvez ele falasse mais comigo durante o dia, talvez ele desse mais atenção para mim. Essa era a única esperança que eu tinha em não dele realmente vir ao Brasil. E eu gravei esse vídeo, mas eu fiz assim, em partes. Então ele pediu que eu tivesse com a minha melhor lingerie, que eu tivesse com o meu cabelo preso, como ele sempre gostava, para trás. E que eu colocasse alguma luz, mesmo que fosse do meu abajur, na minha frente para trazer uma iluminação diferente. Ou seja, até a iluminação ele exigiu. Sei lá que objetivo que isso teria. Eu fiz.
E eu mandei pra ele. E assim que eu mandei pra ele me bloqueou. E aí, depois disso, eu fiquei tentando procurar por que que ele tinha me bloqueado. E acabei abrindo os vídeos que eu tinha feito e dava zoom e olhava. E aí foi que eu percebi que, sabe quando você grava uma vez, você nem olha como é que tá e você manda pra pessoa? Então, eu já tinha tido um filho e esse filho ele não veio a durar muito tempo. E ele me deixou, e me deixaram marcas, né? Eu tinha a marca da cesárea, a minha barriga tava totalmente com estrias e bem flácida. Então, eu não tinha observado como essa parte tinha ficado feia. E o cara era um cara totalmente bonito. Óbvio que ele olhou aquilo e falou: Meu Deus, que mulher horrorosa. E ele com certeza pediu esse vídeo para avaliar como que era meu corpo. Eu não tinha me tocado. E assim que ele viu que eu era bem estragada, ele me bloqueou. Eu tive alguma tristeza por isso, bem pouca. Até porque logo em seguida já veio um match de outro, que esse era um cara que eu jamais conversaria. Jinhong, idade 33 anos, gerente. Sabe o homem feio? Então, ele era o homem pavoroso. E lógico que esse me daria aquela atenção necessária que eu desejaria ter dos outros, mais ou menos, que eu estava tentando conversar. Imagina um cara baixinho. Agora, imagina ele na versão meio anão versus baixinho. Barrigudo, com aquela barriga bem pontuda. A cabeça maior que o corpo. Um óculos de grau bem grosso que mostrava que ele tinha miopia, mas que também parecia que ele era vesgo. Para completar o pacote, quando eu escutei a voz dele a primeira vez, eu percebi que era de taquara rachada. Quando ele aprendeu a primeira palavra em português, ele fez questão de me mandar um áudio. E quando eu cliquei, eu escutava assim: Amor! Mas aquele homem me encantou. Porque ele me tratava muito bem. Nenhum outro homem deu a atenção que eu precisava. O Jinhong deu. Primeiro escutando as minhas dores, depois aprendendo português, me mandando dinheiro quando eu precisava e confirmando que a gente ainda ia ser um casal feliz. Ele fez planos, ele fez programações de viagens que teríamos desde a Tailândia até a Europa, de roupas que usaríamos iguais, de apartamentos que iríamos trocar caso virássemos realmente uma família. Já que o AP dele era quase que um Kinder Ovo e não daria para se ter um filho lá dentro. Importante a parte do filho. Passavam-se os dias que a gente conversava e o Jinhong, ele era assim. Se eu saísse, eu tinha que avisar 10 minutos antes que eu tava saindo. E falar para onde, por exemplo, eu tô indo comprar uma roupa. Ok, em que lugar? No shopping. Ok, qual loja? Na loja H&M. Tá bom, quando você chegar lá, você me mostra. Eu tinha que mostrar, eu tirava a foto da loja e mostrava, né? E aí ele mandava mensagem: mas e aí, qual é a roupa que você comprou? Blá, 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 blá. Eu tinha que responder e falar: não, mas espera um pouquinho que eu tô pagando, eu tô aqui com o atendente. Cadê? Me mostra. Aí eu tinha que fazer uma chamada de vídeo, fazer um vídeo com o atendente. Oi, esse aqui é o atendente e tal. Olha essa roupa que eu comprei, o valor foi tanto. Então, era uma perseguição que na minha cabeça parecia ser saudável. Isso, óbvio, que eu fazia quando ele me dava dinheiro, né? Porque com meu dinheiro de faxineira, eu não fazia. Aos poucos, eu pude deixar a parte da faxina da minha mãe e ficar só com a minha faxina e com um tempo livre para eu viver isso que eu tô contando para vocês, já que o Jinhong tava me ajudando financeiramente. À noite, mesmo o Jinhong me ajudando, mesmo eu sabendo que a gente ia ficar junto, eu ainda tinha ansiedade, não conseguia dormir. Então a gente compartilhava a tela para ver filmes, para ver doramas juntos. E quando a gente ficava entediado, ele inventou de eu ligar a tela, ficar de pé e ele também, e a gente fazia dancinhas e musiquinhas do K-pop ou então ou de algum dorama nosso preferido. Sei lá que hora da manhã, da noite, da tarde que era, e eu tava lá com ele fazendo, entendeu?
Eram umas musiquinhas de dorama que a gente gostava, que a gente dançava junto. Era ridículo, mas era muito fofo. Junhong era ridiculamente fofo. Eu só fui perceber isso com o tempo, né? Porque eu lembro que na primeira chamada de vídeo que eu abri, ele ficou assim. Ele tinha uma... Ele... Ele tinha uma cara de inocência, sabe? Mas bem lá dentro, de Ron era bem safadinho. Mas eu só descobri a safadeza dele quando eu encontrei com ele ao vivo. Pontos importantes para vocês entenderem a história é que, gente, eu me formei sim no Brasil, tá? E eu sabia, sim, falar coreano, não, claro, perfeitamente, né? Todas as palavras. Mas por causa desse tempo todo, do tempo antes de assistindo o dorama, e eu estudava mesmo, e inglês também, tá? Então, assim, mesmo eu não tendo condições, eu busquei ter conhecimento nessas partes, até para ficar fora do país. O Jinhong organizou tudo e eu fui de olhos fechados, não tinha mais família, mais nada no Brasil, morar na Coreia, casar com ele. Só que teve uma exigência, uma conversa até com a mãe dele e com ele também, de que a gente só se casaria, isso foi lá na Coreia, tá? E eu fui com aquela ideia de conhecer mesmo, eu tinha passagem de volta. Mas teve, né, uma conversa séria de que ele só me pediria em casamento se eu aceitasse ter filhos com ele. E eu tinha medo dessa questão de filhos, porque eu já tinha perdido um, né, muito novo. E, nossa, era uma coisa que não passava mais na minha cabeça, assim. Eu nunca, sei lá, achar um homem para ter coragem de ter filho com um homem, muito difícil. O Jinhong se mostrou uma pessoa totalmente diferente de todos aqueles que eu conheci. Por isso eu aceitei a proposta. Jinhong era daquele homem que a gente não precisava se preocupar se alguma mulher ia querer, porque realmente ele não tinha um pingo de beleza, mas era um homem de coração muito bom, e era isso que importava, além de ser coreano, lógico. Começaram então os nossos dias de casalzinho de dorama. Era pijama igual, era roupa para viajar igual, era viagem para Tailândia, para várias regiões da Coreia, era comida na minha boca. Se eu acordasse e falasse, ai, de repente me deu uma vontade de comer frango, ele ia lá para a filha do mercado para fazer o frango, para fazer a comida para mim. Era tudo assim, ah, eu tô hoje com vontade de comer um chocolate e tal. Ah, não tem nessa loja? Não importa, eu atravesso não sei quantos quilômetros e compro na loja para você. Junto com isso, eu conheci o Jinhong safado, porque uma das palavras que ele mais tinha aprendido em português era quero te comer. Então, qualquer coisa que eu falava, amor, o que a gente vai fazer hoje? Te comer. Amor, e à noite nós vamos jantar? Pra te comer? Tudo isso era feito de um modo fofinho, porque ele parecia o Dinky Wink. Ai, lembrei! Era esse, ele parecia o Dinky Wink do Teletubbies. Ai, era essa fofura, desculpa, gente, eu tava demorando tanto pra assimilar com alguém que vocês conseguissem entender. Não era o Dinky Wink. Dinky Wink. Calma aí, Dinky Wink. Gypsy Lala. Ele era pô, sabe a pô do Teletubbies? Gente, eu tava demorando pra assimilar. Ele era a pô do Teletubbies de óculos. Era desse jeito que aquela fofura. Oh, ai, te comer! Amor, vem me comer! Eu cheguei a postar alguns vídeos na internet e umas brasileiras acharam tão fofo. Essa era a voz. Desculpa, gente, mas é que é tão difícil copiar o registro de outra pessoa. Essa era a voz. Amor! Era essa. Cheguei a mostrar o vídeo dele para as minhas amigas brasileiras e elas achavam tão fofinho. E assim, tudo que o coreano faz é fofo, né? Se ele é coreano. Bom, a fissura dele pelo quero te comer começou a aumentar, entendeu? Então era
no café da manhã, era à noite, era... E eu tinha escutado que coreano era um povo frio. Mas o que acontece? Eu não estava entendendo que o objetivo dele era fecundar. E quando o objetivo é fecundar, o barraco entorta. Então ele pegava aquela metralhadora dele, que na verdade não era uma metralhadora, e sim somente um estilete. Errata, que na verdade era um estilingue. E ficava, entendeu? Tá, jogando a pedra dentro do buraco. E eu, meu amor, né, tentando falar na linguagem do Teletubbies pra ver se ele entendia que era a hora de dar tchau, é hora de dar tchau, mas o tchau não vinha nunca. Porque ele sempre queria de novo, de novo. E depois dessas nhanhadas todas, ele começou a cobrar pra ver como é que tava o meu período, o que não tava, o que não vinha. E nada, a gente ainda tava se organizando pra casar. A gente casou e tava tudo certo com o meu período. Aí eu comecei a receber visita da mãe dele, com comida que tinha que ser mais forte, era vitamina e não sei o que, me levava no médico. A preocupação toda era que viesse um rachizinho, né? Que nascesse a criança logo de mim. Coisa que tinha que levar um tempo, né? Só que conforme os meses iam passando, eu não engravidava. E o Jin-Hong começou a ficar triste com isso, achando que ele não tinha algum problema, aí fez exames, ele não tinha problema nenhum, eu também não tinha problema nenhum, e porque ele queria o bebezinho dele, e aí tudo que a gente fazia, desde o café da manhã ou até alguma compra, sempre tinha coisa, porque com o nosso filho vai ser assim, porque quando o nosso filho virou uma fissura, virou uma doença, até porque nunca que vinha a criança. E aí ele começou a ter pesadelos, a chorar, a ficar mal, depressivo, porque não acontecia. Mas ele nunca chegou a colocar a culpa em mim. Só que ele queria aumentar muito, às vezes, de nhanhá, e eu já não tava dando conta, porque assim, gente, não tinha mais energia. E aí ele começou sim a brigar comigo de que eu não estava sendo dedicada, não estava sendo focada para tentar essa criança. A ponto de um dia ele me deixar dentro do quarto, falar que eu ia ficar lá porque eu não estava obedecendo, porque eu era o amorzinho da vida dele, mas que eu tinha que escutar às vezes que ele queria assim testar de novo, para fazer o neném. E que eu não sei por que eu tinha prometido que isso ia acontecer e que eu não estava obedecendo ele. Então, eu ia ficar lá no quarto para ele fazer sim todas as vezes. Ele foi muito carinhoso, ainda ou não, isso quase que foi meio que a força, né? Porque, gente, imagina, um dia inteiro dentro do quarto, ele me levando comida, levando as coisas, mas falando que eu não podia sair, porque aquele dia ia ser o filho que ia ser o dia que o filhinho viria, que ele ia fazer o filhinho. E que eu tinha que estar feliz, que eu tinha que estar descansada, porque tinha que fazer tudo com muito amor, com uma energia boa para a criança vir bem, para dar tudo certo, para não perder, para a criança não ficar doente, depois eu perder ela em poucos dias de vida, como eu já tinha contado para ele. Nisso, a cobrança e a pressão foi ficando em um grau que nada funcionava. E a gente começou a ficar triste como casal, então não tinha mais viagem, não tinha mais fazer a comida que eu gostava, não tinha ir comprar a roupa mais igual junto. As coisas foram se desgastando. Ele, daqui a pouco, eu tava vendo a hora que ele ia falar que não queria mais ficar comigo. E nisso, ele então disse que tinha uma galera da faculdade que ele queria se encontrar. E eu tava super insegura de ser largada para trás, ainda mais com essa história nova de galera de faculdade, sei lá, se tinha alguma coreana lá que ele gostava na faculdade. Falei que eu queria ir com ele para essa coisa toda. Ele foi lá nesse campus, né, lá perto da faculdade, encontrar esse pessoal e me levou. E eram meninos e meninas, mas era todo mundo já meio casalzinho, pessoas bem discretas, bem sérias, entendia algumas coisas que eles falavam em coreano. E eles, nesse meio que encontro, falaram, vamos fazer comida coreana, vou ensinar você a fazer comida coreana. Então, me levaram lá para uma casa de um dos casais e estava explicando como era a comida e tal. E no meio disso começou a se falar de Jesus.
Eu já tinha sido cristã, pra mim não teve problema nenhum ficar lá, às vezes, escutando falar alguma coisa de Jesus ou não. Nesse dia, eles já marcaram um outro encontro, que seria um encontro pra gente trocar sobre a cultura coreana. E parecia que eles estavam animados com isso, porque eu era brasileira e eles queriam mostrar tudo pra mim, explicar tudo. E eu até fiquei feliz, porque com isso a gente ia esquecendo essa coisa do bebê que não estava funcionando. Nesse segundo encontro tinha a mesma predisposição de programação, só que ao invés de fazer comida, a gente ia assistir alguns doramas, alguns filminhos coreanos, e no meio disso, do nada, a gente lá assistindo tal, me dá um pause, me tira uma Bíblia e começa a ler coisas da Bíblia. Tanto no início, antes de começar o vídeo, como no meio do vídeo, como no fim do vídeo. E eles tinham uma preocupação, muitos falavam inglês, tinham uma preocupação de que eu estivesse entendendo o que estava sendo falado, mesmo eles falavam bem devagar e tal. Era como se tivesse rolando uma evangelização ali, que eu não estava muito bem entendendo o porquê. Eu fiquei já um pouco desconfortável, mas mesmo assim pensei, eles são, né, aqueles que são fiéis, praticantes, tá tudo bem, o resto acontecia normal. Já o meu genro, ele era muito inocente e eu via que ele tava entrando naquele assunto, que ele tava gostando, que ele tava se conectando. Cheguei a conversar com ele em casa, sozinho, sobre isso, ele dizendo que eram pessoas boas, que era um momento que ele tava triste sobre o que estava acontecendo com a gente, então talvez fosse até melhor a gente se apegar a uma religião, a escutar mais a palavra, talvez essa fé ajudasse a gente a ter logo o nosso filho. E não era nada muito assustador, pelo menos nesse início. Até que depois de uns 5 encontros, assim, de, coreanos felizes que adoram estrangeiros e queriam até que eu saber se eu tinha mais algumas outras amigas, eu tinha, né? Eu tinha feito amizades com brasileiras lá, mas não cheguei a convidar. Eles queriam que eu convidasse e tal, então depois dessa papagaiada toda, chamaram a gente pra ir na igreja. Aí eu falei, não, meu amor, não vou. Ele, não, a gente vai porque a gente vai rezar pra Deus, pra que a gente tenha a nossa criancinha. Eu, não, meu amor, eu não vou, não, você vai. E aí foi a nossa primeira briga feia, porque ele me fez ir, porque era como se eu tivesse assinado um contrato de que eu ia dar um filho pra ele, que se isso não acontecesse, ele ia pensar até em divórcio. Coisa que ele nunca tinha falado pra mim. E aí, nesse dia que a gente foi pra igreja, chegou lá, o pastor deu uma ordem, falou assim: todo mundo aqui tem um dom. E agora eu vou, junto com o Espírito Santo, tocar em cada um, e cada um vai soltar o seu dom quando eu falar. E hoje vai ser o dom, era dom das línguas, de falar nas línguas dos santos, dos anjos, do Espírito. Eu sei que soltou lá um Tcheka Laichova. No que ele soltou o Tcheka Laichova, começou todo mundo. Só, gente, que um ia pra frente, o outro ia pra trás, o outro caía pro lado, o outro caía pra diagonal. E falando. Parece que tinha virado uma fita cassete assim, tava, né, rebobinando ao contrário. Sabe quando volta as músicas da Xuxa? E eu assim. E não saía nada da minha boca, eu não tava com vontade de falar nada. O que aconteceu é que todo mundo tava falando alguma coisa, de repente todo mundo começou a me olhar porque eu não tava falando nada. E eu olhei pro meu marido, falei alto, quem tava em volta também escutou, que eu soubesse linguagem dos anjos, dos santos. Não era desse jeito, não era todo mundo que sabia falar. Tinha alguém que era específico, que era treinado e preparado para isso. Não era assim do nada, hoje cheguei, o pastor falou, então eu tô falando a linguagem dos anjos. Isso não era, tinha alguma coisa errada. E eu falando pro meu marido, infelizmente eu não me toquei, eu falei em coreano. Então as pessoas que estavam em volta também prestaram, estavam, né, observando que nós éramos novos ali, que eu tinha falado isso. Passou. Fui pra casa com meu marido, e aí o meu marido, o Jinho já não queria mais nhanhanhanhá. Eu tentando, dando uns beijinhos, uns abraços nele à noite, e ele nada de querer nhanhá. E eu falei, o que que foi, meu amor? O que que tá acontecendo? Não, porque eu tava conversando, isso ele fez no privado sem eu saber, com o pastor e uns membros da igreja, e a gente precisa se purificar, porque a gente não tá conseguindo ter o nosso neném, porque a gente não tá purificado.
Depois que a gente se purificar, a gente vai sim fazer amor para teu neném, mas enquanto isso, vamos se limpar primeiro. Aí eu falei, mas você perguntou se eu quero me limpar de alguma coisa, de uma igreja que você vai e o povo fica falando tudo com a língua, dando nó, que nem eu tava entendendo o que tava acontecendo, que aquilo era falso, aquilo era encenação. E aí veio a nossa segunda briga. Pra a briga parar, eu aceitei de novo na tal da igreja. Mas fui assim, né? Com um olho na testa, o outro nas costas. E esse povo se juntou numa reunião e o pastor simplesmente apontou para mim, a mulher do pastor, depois o pastor, disse que precisavam falar comigo. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas o quê? Porque nós entendemos que você está com uma energia do mal. Você está com o capeta no corpo. Do nada, no meio da reunião, eles soltaram uma dessa. Que eles tinham recebido uma mensagem, um sinal, e que tinha que toda a igreja naquele momento, era um grupo acho que de umas 20 pessoas, toda a igreja naquele momento tinha que se envolver para salvar a novata que estava dominada pelo capeta. Eu olhei, eu falei, meu amor, tá falando, ele está falando de mim. Eu falei, não, gente, eu tô bem, não tem gente. Agora é engraçado. Mas na hora, imagina na hora como é que eu não fiquei. Porque eles vieram sério, me envolveram num círculo, e eu perguntando, mas o que deu, assim, qual foi a mensagem? Porque eu tô bem, gente, eu tô aqui conversando com vocês normal. E aí o pastor falou, não, porque parece que no momento que falaram as línguas, você questionou isso. Então é uma voz querendo bloquear o nosso trabalho que a gente tem de os anjos falarem por nós. E com certeza é um espírito do mal que tá em você fazendo isso. E o Jin-Hong, ao invés de falar, gente, para de falar essas besteiras da minha mulher, ele concordou com o pastor. Eu falei, agora foi. Porque agora, quando eu vi, enquanto o pastor estava contando tudo isso, a esposa dele estava indo lá atrás fechar a porta. Eu falei com ele, e agora? E aí eu já falei, ninguém vai me tocar aqui. Só que o que acontece? Como eu reagi dessa forma agressiva, porque eu tava com medo. E eles achando que era o espírito que tava dentro de mim, entendeu? Então eu falava, ninguém me toca, calma. Ninguém me toca. Eles achavam que era o demo que tava falando. Ninguém me toca. Já faziam o erro. Eles, calma, calma, a gente só vai orar. E aí orava. Home, 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 ho. Amém. Humi, 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 ha. Amém. Mas eles iam se aproximando. Eu falei, gente, será que isso vai ficar só na oração? E eu, gente, eu não preciso de oração, tá tudo bem. Vocês não estão vendo que tá tudo bem? Vocês não vão me deixar sair? Não, porque você vai ter que ficar um tempo agora aqui, depois você vai ter que conversar só com o pastor. Eu falei, não. Não vai num lugar privado, porque o pastor tem que te passar as palavras e a sequência do que você tem que fazer em casa e do quanto você tem que frequentar aqui, para você não confrontar mais a palavra que o pastor fala. E o Jin-Hong só assim. Por fim, o pastor pegou eu e o Jin-Hong e falou que a questão que eu não tava tendo filho, não tava conseguindo engravidar, era por causa desse demo que tava dentro de mim. Eu falei, não, parou, gente, eu não tenho nada, eu tô normal. Não é por causa disso, a gente vai ter que limpar, a gente vai ter que desfazer. E o Jin-Hong caindo nessa lorota toda, porque o valor é tanto, porque vai ter que pagar mensal isso. Eu falo, meu Deus, isso aqui é uma seita, é um culto, eu não quero ficar, eu quero ir embora. Não, é normal você se contradizer, é normal você achar que você tá sendo maltratada, porque é isso que o que tá dentro de você quer que você pense, mas a gente vai limpar a sua mente, porque a sua mente vai ser guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai mudar todos esses pensamentos. E eu já não tava mais escutando nada, já não tava mais entendendo o coreano que eles estavam falando, eu já tava querendo falar em português, e aí ninguém entendia o que eu tava falando, eu tava achando que eu tava falando numa língua estranha, mas eu só tava falando em português. E o Jin-Hong, nem pra explicar que eu tava falando português, ele simplesmente fazia assim com a cabeça pra tudo, porque ele queria que eu engravidasse, nem que fosse pela magia do sei lá do que da seita que
tava fazendo, nem que enfiasse uma criança dentro de mim. E que agora a culpa era porque eu tava endemoniada. Até aí, vocês podem rir, vocês vão achar engraçado. Até aí, eu podia levar numa boa, falar, esse povo é tudo idiota, eu tô indo embora daqui, de Homs, também, quero me divorciar, tchau, querido. Mas não tinha mais nada no Brasil, eu tava zerada. Eu tava perdendo meu marido do meu conto de fadas, que fazia tudo por mim como casal, que a gente só precisava ter mais paciência pra ter um filho. Mas a coisa ficou séria quando começaram as reuniões só com o pastor. Aí a coisa ficou séria. Porque eu achava que esse homem ia ficar a quilômetros de distância de mim. Primeiro que a esposa dele tava lá. Eu sabia que ele era um cara casado. E ele sabia que eu já tinha confrontado ele. Mas a força dele, mental, de achar que dominava aquele grupo era tão grande e que eu ia calar a minha boca, que esse homem teve a primeira reunião, que ele falava, nem se mexia. Na segunda, ele já foi se aproximando mais de mim. Na terceira, ele falou que tinha que me curar através das mãos, porque nas mãos dele tinha o Espírito Santo. E esse moço veio com a mão para colocar a mão debaixo da minha saia. Eu não sei qual era o tipo de coreana que estava aceitando isso, mas eu era brasileira. E eu ia fazer um barraco. E eu comecei a gritar e fazer um barraco, porque se eu não ia enfiar nada, ele veio para enfiar, mas gente, era rápido. Num piscar de olhos que eu vi, esse homem já tava com a mão dentro da minha saia. E aí, gente, eu não sou essa moça dessas histórias da Leca, não, que fica, ai, e aí quando eu vi ele tava fazendo, e quando eu vi ele já tinha me deflorado. Não, não, não. Eu vi a mão, eu empurrei, eu gritei, e já sacudi a porta e abri a porta, e eu saí correndo num pique, que eu não sei nem em que lado da Coreia que eu fui parar, correndo, sem ar, desesperada. Sentei pra conversar com o Jin-Ho. Quando eu fui contar pro Jin o que tinha acontecido, que eu tava desesperada, que eu até queria mudar de região se fosse possível, ele não me escutou. Ele disse que eu tinha feito ele passar vergonha, que tinham já contado pra ele o que tinha acontecido quando eu saí da igreja, que eu saí correndo, desesperada, gritando, que não parecia eu, que eu realmente devia estar dominada por alguma coisa, que ele acreditava nisso. E quando eu fui falar do que o pastor tinha feito, tinha tentado fazer, porque eu não deixei, assim que ele colocou a mão, eu já, né, dei o auê, ele falou que isso era invenção da minha cabeça, que com certeza era mentira, que com certeza ele não estava falando comigo, mas com alguém que estava me dominando. Eu sabia que o Jin era bobinho, mas não nesse grau. Ele sempre conversou comigo, ele sabia que eu era daquele jeito, que eu falava daquele jeito. E ele simplesmente bateu o martelo de que se eu não fosse me cuidar com o pastor, que era um cara confiável, que jamais estava fazendo isso comigo, a gente ia ter que se separar. E eu falei, bom, você não tá acreditando na minha palavra, tô te contando o que o cara fez comigo. Eu não vi a saída, mas eu também não queria se separar do meu marido, de tudo que eu queria construir por causa disso. Então, eu falei pra ele, então você vai comigo, faz a reunião comigo com o pastor. Eu não quero fazer sozinha, porque ele já tentou isso. Imagina, eu aceitei ir lá fazer uma reunião com um cara que tinha tentado. Olha que loucura que tava a minha cabeça. E o Jin falou que não. Que isso era uma aprovação, que eu tinha que ser cuidada. E me trancou no quarto de novo. No que ele me trancou no quarto de novo, ele disse que eu só iria sair aceitando ver o pastor. Ou que o pastor fosse até o quarto. E aí eu fiquei com medo dele levar o cara lá, me trancar com o cara lá dentro de um quarto. Não adiantava, ele não me escutava, ele falava comigo como se ele estivesse falando com uma outra pessoa, como se eu tivesse realmente dominada. Foi aí que eu descobri que o Jin, ele não falou, ele não encontrou esses amigos porque ele... Era uma coisa que ele já estava sendo envolvido e dominado antes mesmo de eu ir pra Coreia. Ele já meio que fazia parte. Ele só não tinha me falado. Além de ter o filho que ele queria, com certeza, fazer parte disso era importante pra ele. E a primeira a confrontar sempre é a primeira a ser exorcizada. Eu não sabia. E mesmo que eu soubesse, eu não ia aceitar participar de uma coisa dessa. O Jin já tinha me prendido no quarto uma vez. E eu tinha achado normal o modo que ele tinha visto pra resolver a situação.
E agora, dessa vez, eu tinha visto como era absurdo eu ter aceitado isso. O único modo de eu sair dali era falar que eu ia encontrar o pastor, que eu ia pedir desculpa, que eu ia aceitar fazer os dias de tratamento com ele. E eu tive que fazer isso, eu não tive escolha. Porque como que ele me prendia no quarto? Eu entrava, e aí quando eu via, ele fechava a porta e trancava, porque ele era menor que eu, ele não tinha essa força, entendeu? Pra fazer isso comigo no braço. Então, assim que eu consegui sair da casa, tipo, vamos comprar uma coisinha ali, acabou. Não tinha como ele me pegar, como ele me arrastar, ele não tinha força física pra isso. Ali, eu simplesmente peguei o primeiro ônibus que eu vi e fui atrás da primeira colega que me passou pela cabeça. Contei tudo pra ela. Ela disse que sim, na Coreia existem grupos que vêm com essa de vamos trocar cultura, vamos fazer uma reunião de amigos e que vão inserindo essas mensagens de Jesus para te enfiar nesse culto, nessa seita. Que coisas bizarras podem acontecer. E exorcismo é uma delas. Dali eu simplesmente informei, assim, foi muito difícil de eu fazer isso, mas eu informei o Jim de que a gente não teria mais nada, porque ele não confiou em mim. Eu não tinha dinheiro nenhum, ele queria me ajudar mesmo de longe depois de tudo isso, mas eu não aceitei. Eu fiquei lá, graças a Deus essa colega, ela me ajudou para que eu crescesse de alguma forma, trabalhasse com qualquer coisa que viesse, até entender mais lá na Coreia, e decidi se eu ia voltar para o Brasil ou não, resolver a questão do divórcio, mas eles tentaram contato comigo milhares de vezes, tanto pelo Jim, tanto por telefone, na rua. Não foi uma coisa assim, eu não quero e todo mundo desapareceu. Eles perseguiam a gente, perseguia a minha amiga, tentava contato por alguém que eu conhecia. De alguma forma, eles sempre apareciam num lugar tentando que eu voltasse para essa igreja. E o Jim permaneceu lá. Estar dominada por algo ruim, por confrontar ou querer refletir sobre uma ação do líder. Isso faz tempo, né, que a gente passa por isso? Desde a época que muitas mulheres foram queimadas na fogueira como bruxas. E tirando a parte de perder a vida há séculos atrás, simplesmente por se ter opinião como mulher, opinião diferente da maioria, opinião pensante, é sério que no ano 2000 a gente ainda tem mulher aceitando casar e tendo como cláusula ter filhos? Porque se você tem algum problema que você não consegue ter, você faz o quê? É sério? Isso aí sim, o que tem de estrangeiro aí envergonhado pela família por não conseguir ter filho, que então numa dessa vai sair pescando brasileira. E aí o defeito é sempre em quem? Não no homem, na mulher. E aí pra mulher ser salva, ela tem que ser salva por quem? Pelo homem, o pastor. Começar a se salvar sozinha aí, mulherada? Vamos começar a se salvar sozinhas, né, mulherada? Mostrar que a gente pode se salvar, sei lá de que energia ruim que seja, a gente pode resolver isso sozinha, eu tenho certeza. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.